Há dois tipos de questões na hora da prova e tem um tipo que dificilmente a banca vai te dar se você recorrer, que são as questões que envolvem inferência. Professora Emília, o que é inferência, né? Inferir, pessoal, é buscar as informações que estão implícitas. Então, são aquelas questões que envolvem a interpretação. Ó, tudo aqui com a letra I. A interpretação. São os não ditos ou os subentendidos. Alguns professores chamam de entrelinhas. É aquilo que o texto afirmou e com base no texto eu posso deduzir. Esse tipo de questão é geralmente o que a banca quiser dizer que é o gabarito. Porque você vai ver que tem gabarito que tem a ver, mas pode não atender ao comando completamente. Esse tipo de questão dificilmente você ganha, que são as questões de interpretação. Falo isso como avaliadora, como elaboradora de itens. Dificilmente a banca vai inclinar para o recurso do candidato em interpretação. Mas, contudo, entretanto, todavia, as questões que envolvem a parte exata de regras gramaticais e preceitos gramaticais, só haverá, por exemplo, situações em que os próprios gramáticos não entram em consenso. Por exemplo, se a banca trouxer adjunto adverbial deslocado, alguns gramáticos vão dizer que 3 elementos, né? Por exemplo, hoje à noite, 3 elementos. Hoje à noite estudamos. Alguns gramáticos vão dizer que é um adjunto adverbial de pequena extensão. Outros gramáticos vão dizer que é de longa extensão. Então, quando nem os gramáticos entram em consenso, a banca não vai cobrar na prova uma visão sobre isso. Mas tudo que for regra, que houver consenso gramatical, você pode ganhar no recurso, tudo bem? Não entendeu o item, pode perguntar que eu vou explicar. Eu vou começar agora. Professora, qual é o primeiro passo para eu entender gramática? Não entra, já estudei com vários professores, não entra. O que é que você pode me ajudar? De que maneira? Você vai começar, quem já foi meu aluno lembra, né? Você vai começar pela morfologia. As 10 classes de palavras. Se você não souber, hoje, Emília, eu não sei distinguir, né? Tem até o bizu lá da abelha que eu dou, o pessoal já sabe, né? Ferrou não, né, povo? É pica, né? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio, né? As 4 invariáveis. Aí todas as outras, artigo, numeral, substantivo, pronome, verbo, ok? Todas as outras que são variáveis. Se você não lembra a classificação das palavras, você não consegue avançar na morfossintaxe e muito menos na sintaxe. Então hoje eu deixo para vocês um alerta. É reta final, é um momento que você precisa virar a chave em língua portuguesa. Por favor, saia daqui entendendo. As 10 categorias de palavras, as 10 classes, é o beabá para você avançar na resolução de questões da IDECAN, tá bom? Vou começar com o texto agora e assim eu vou revisando o conteúdo. Eu trouxe um texto que é de um escritor cearense, o nome dele é Braulio Bessa, e ele traz um título bem sugestivo, ó. Redes sociais. O título, você vai circular aí o título, por gentileza, no seu material. O título, ele antecipa o tema. Então, toda vez que eu tiver um título, nem todo texto dispõe o título logo no início, a banca nem sempre traz o recorte do título, a IDECAN geralmente traz. Então, o título, ele antecipa o tema. O que é essa antecipação do tema? O tema, pessoal, ele pode trazer uma delimitação do assunto. Então, se eu vejo nesse título aí, ó, se eu vejo no título redes sociais, eu sei que o tema, ele é macro. Então, assim, poxa, isso tem a ver com internet, isso tem a ver com navegar, isso tem a ver com redes que eu participo de relacionamento virtual, isso tem a ver, por exemplo, com Instagram, com Facebook e outros afins, ok? Até aqui? Então, redes sociais, não é a rede de eu me balançar, não é outro tipo de rede de pescar, são as redes sociais, o universo virtual. Então, você trouxe um título que antecipou um tema e fala do universo da tecnologia, redes sociais e relacionamentos virtuais. Até aqui tudo bem? Todo texto que traz um título e a banca faz esse recorte, é importante que você lembre. O título do texto, ele me diz o que há de principal naquele tema. Você pode me perguntar assim, professora Emília, você acha o que daquele candidato que vai logo para a questão? Acho que vocês já fazem isso também. Ah, eu não vou para o texto primeiro, eu vou logo para a questão. Ah, professora, eu não vou para a questão logo, eu vou logo para o texto. O que você me diz sobre isso? Eu digo que você faz o que você quiser, desde que o que você quiser te dê
um negocinho chamado, que para mim era o maior desafio em concurso público, o maior de todos. Não é nem o que você estudou, é o que você consegue mensurar no negocinho chamado controle de tempo, gerência de tempo. Se você é um candidato que vai logo para a questão e você consegue localizar a resposta no texto, parabéns. Mas se você vai para a questão e volta no texto 3, 4, 5 vezes, você fez tudo errado. Porque toda vez que você volta no texto que você não leu, você perde tempo. Então, o que é interessante? Você faça simulado, você marque o tempo e perceba quanto tempo você gasta se você for ler o texto primeiro uma única vez, grifando informações, e depois, quanto tempo você gasta se você for logo para a questão e tentar resolver. Depois de saber quanto tempo você gastou, você vai ver a qualidade que há nisso. O tempo que eu gastei foi menor, mas eu errei mais. O tempo que eu gastei foi um pouco maior, mas eu acertei mais. Então, o que você quer na hora da prova é atrelar acerto e gerência de tempo. Não tem coisa pior numa prova do que você dizer, eu sabia, mas não deu tempo eu ler. Eu sabia que eu poderia acertar, mas não deu tempo eu ler. E se você não faz simulado toda semana, procure fazer, tá certo? Procure pelo curso, procure de forma independente, mas não deixe de resolver questões. Esse é o momento para você resolver questões e revisar somente pelo que você errou. Até aqui tudo bem? Por questão didática da aula, eu vou ler o texto. Tudo bem? Eu vou ler o texto. Mas você tem abertura na hora de resolver o seu material, se é melhor você ir logo para a questão ou se é melhor você ir logo para o texto. De acordo com o tempo que você gasta, de acordo com as questões que você consegue acertar. Já antecipei título, tema e assunto, agora eu vou ler o texto. Ó. Escolhi textos pequenos. Fora um negócio que tem da Polícia Civil, um texto que fala sobre isso, escolhi textos pequenos, tá certo? Para poder facilitar aqui para vocês. Lá nas redes sociais, o mundo é bem diferente. Dá para ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente. Tem like, a tal curtida. Tem todo tipo de vida para todo tipo de gente. Aqui já é um cordel, né? Um poema em cordel. Tem gente que é tão feliz que a vontade é de excluir, né? Não, povo? Good vibes, gratiluz, né? Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir. E tem gente que nem disfarça, diz que a vida só tem graça com mais gente para assistir. Uma coisa que eu nunca entendi. Alguém que grava um vídeo, a pessoa mesmo chorando e gravando um vídeo. Isso eu leio isso aqui, eu lembro. A pessoa está gravando, chorando, para outra pessoa assistir. Tipo assim, uma coisa que não entra no meu juízo. Chorei, fiquei com o rosto tal, apareço sem chorar. A pessoa gravar chorando é uma coisa que na minha cabeça não entra esse fenômeno, né? E o fenômeno gratiluz também não. O fenômeno gratiluz, gratidão, não entra também na minha cabeça. Então, eu já sei que esse texto é um poema, e aí eu sei outra coisa, que o poema, ele traz um aspecto da literatura. Se eu disser para vocês que esse tipo de texto é mais difícil de ler do que um artigo científico, mais difícil do que uma notícia, mais difícil do que um texto argumentativo, porque o poema é um texto literário que ele traz o que é literatura? É a arte de trabalhar com as palavras. Vou dar um exemplo. Eu entro numa galeria de arte, tem alguém emocionado vendo um quadro que é um rabisco para mim. Eu olho, é um rabisco. Sei lá, tá lá, um rabisco, uma mancha. O que é isso aqui? É emoção, é a expressão do artista. Eu não posso julgar, porque a arte eu não posso medir pela minha sensibilidade ou pela minha insensibilidade. O poema, esse tá fácil, porque fala de uma questão que envolve rede social do nosso cotidiano. Mas eu posso ter um poema lá na hora da prova, sei lá, do Mário Quintana. Sei lá, eu posso ter um texto da Clarice Lispector. Eu li um texto da Clarice Lispector, que é uma autora ucraniana que foi naturalizada brasileira. E o texto todinho tinha mais de 100 páginas. O nome da obra era A Paixão Segundo GH. É um nome bonito. A Paixão Segundo GH, que é uma novela. Quando eu li o texto todinho, sabe o que era? Era uma mulher chamada GH querendo decidir se comia ou não comia uma barata. Era mais de 100 páginas. Era para dizer uma questão lá
introspectiva se a personagem comia ou não comia uma barata. Então, comeu. E vocês vão ler esse livro? Ela comeu, pronto. Não tem nada a ver o spoiler, né? Vocês vão ler? Ficaram com vontade de ler um livro que fala que a pessoa quer comer ou não uma barata? Ficaram com vontade? Você vê o nome, A Paixão Segundo GH. Aí isso fala de religião, de filosofia, do escambau. Tudo isso para desse editor aqui limpando um armário apareceu uma barata. Como, não como, como, não como, como, não como. E nesse negócio de como, não como, ela chegou até em Jesus Cristo. Filósofo, Jesus Cristo. Ou seja, a arte... Estou falando de uma pessoa que escreveu uma obra que é uma escritora renomada, uma obra de alguém que come ou não come uma barata, certo? E isso é o quê? É arte. É arte. Tudo bem, pessoal? É arte. Então, quando eu falo de texto literário, eu tenho que lembrar de um detalhe importante, está lá na tua prova, a parte de significado de palavra está na tua prova, a questão da tipologia está na tua prova, que a escritora, ela vai trabalhar com uma linguagem em sentidos conotativos, que eu posso chamar também de sentido figurado. Quando eu digo, por exemplo, poeta fala assim, ó, vocês na vida de concurseiro, né? No meio do caminho, todo mundo já viu isso aqui. Não viram, não? No meio do caminho tinha o quê? TAF. O TAF, né? Que eu posso chamar o quê? Tinha uma pedra. Já ouviram esse poema? Nem que seja na escola. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca ouviram? Alguém aqui já ouviu? Amém. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Quando eu digo que Quixadá, Quixadá é um curral de pedras, você compreende que essas pedras aqui são o quê, pessoal? Sentido literal. Ou a gente chama de denotativo. Esse D, você pega o bizu, ó, é D de dicionário. Não esqueça isso aqui não, o pessoal confunde o que é denotativo e conotativo. Quando eu digo naquela época, professor, naquela aula, você nem sabe o que eu estava passando. No meu caminho tinha uma pedra. Tem gente que bateu na trave, tem gente que foi reprovado no TAF, tem tudo, né? Negócio da declaração, né? Da questão da etnia, tem um monte de coisa aqui. Quixadá é um curral de pedras, não é não, Natan? Esse pedras aqui... é pedra, monólitos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, sim ou não? É literal, denotativo. Quando eu digo no meio do caminho tinha uma pedra, opa, aqui é uma dificuldade, é um tropeço, é um percalço. Então, esse sentido aqui, ele é conotativo ou sentido figurado. Tem que ter muito cuidado porque a literatura, ela vai trazer muitas situações que são conotativas e figurativas. Aí eu vou para o texto e agora para a questão. Assinale a única alternativa que represente o assunto principal tratado ao longo de todo o texto. Eu nem vi as opções, mas o texto fala sobre o quê? Redes sociais. Então, você vai marcar a opção C. Você marcou a opção C aí? Deu tempo ler, não, Emílio? Vamos ler aqui comigo bem rapidinho. Vamos lá. Estrangeirismos usados na internet. O que é estrangeirismo? Anote, circula aí, anote o número, hein? Circula aí, estrangeirismo, anote o número. Estrangeirismo, a banca pode chamar com outro termo. Anote. É o que vocês podem fazer quando são servidores. Negócio empréstimo. Coloca empréstimo. Empréstimo, consignado, o banco libera logo. Se for o Bradesco, ele escancara para servidor público do Estado. Empréstimo. Estrangeirismo também pode ser chamado de empréstimo. O que é esse estrangeirismo ou empréstimo? Por exemplo, jeans é uma palavra estrangeira que foi incorporada à língua portuguesa. A palavra delivery, entendeu? Delivery. Self-service, qualquer palavra de origem, como abajur, que é francês, não é só o inglês não, a gente fala muito de exemplo de inglês por conta da cultura mesmo. Qualquer palavra que seja originária de outra língua, por que empréstimo? Porque ela foi emprestada e incorporada ao nosso idioma. Tudo bem, pessoal? Isso é estrangeirismo, tá ok? Estrangeirismo.
Emília, mas tem aqui, ó, tem o like, tem a tal curte. Ok, mas o texto, quando eu pergunto assim, ó, o assunto principal é estrangeirismo? Não. Pode ter estrangeirismo? Pode. Na sua prova vão ter várias opções que estão contidas no texto, mas que elas não atendem ao que está sendo perguntado. Opção B, a carência de alguns usuários nas redes sociais. Existe ou não existe carência? Existe. Aqui fala sobre isso? Fala, mas fala pouco. Que fala que a pessoa que tem necessidade de ser assistida, isso é carência. Ok, mas isso é o ponto principal? Não. Então eu tenho gabarito opção C. Lá na opção D, a busca frenética. O que é frenética? É intensa, exagerada, sem limite. A busca frenética por likes nas redes. Isso tem falado no texto? Tem, mas isso não é o tema central. A opção correta é o item C. Acertaram? Tem dúvida? Questão de número 2. Após a leitura do texto, é possível inferir. O que é inferir? Deduzir, interpretar a partir do que foi posto. É possível inferir que, opção A, nas redes sociais, isso aqui é para não zerar. A total aproximação, por favor, no verso 2, está indo assim, ó. O mundo é bem diferente. Então, essa opção A você nem olha, porque isso aqui não é nem inferência, é uma compreensão. O que é compreender? É você localizar no texto. Toda vez que a questão falar em compreende-se, é aquilo que você pode destacar, pegar o marca-texto e destacar, porque está explícito. Tudo aquilo que é uma inferência, uma interpretação, é com base no que está implícito, beleza? Então não pode ser a opção A. Opção B, a posicionamentos, é possível inferir que há posicionamentos de que nas redes sociais a forma de vida é distinta da realidade? Conhecimento de vocabulário. Se eu tenho a palavra distinta aqui, lá no verso 2 eu tenho o quê? Diferente. Então é a mesma coisa, são elementos sinônimos, o gabarito já é a opção B. Tudo bem? Por que não a opção C? Há uma abordagem negativa sobre as redes sociais e uma característica injuntiva. O que é injunção? Tentar convencer, persuadir, orientar, aconselhar, de levar alertas ao público leitor. Calma, eu posso ter aqui um viés crítico, mas eu não estou mostrando o eu lírico, que é a voz que fala no poema, não está mostrando aqui apenas o lado negativo. O que tem aqui nessa opção C? A banca vai tentar, preste atenção, porque eu elaborei com base no que eu já elaboro em outros certames, mas ao estilo do que eu falei na prova. Quando a banca traz, anote esse nomezinho aqui que acontece muito, uma extrapolação. Professora Emília, o que é uma extrapolação? Esse prefixo extra, ele está dizendo que é aquilo que está fora do texto. Aquilo que está fora do texto, isso aqui é o que geralmente leva você a errar na hora da prova, certo? Em relação à interpretação. Eu vou já chegar na gramática, tá bom? Aqui é só pra gente começar interpretando. Vocês não estão cansados, né? A extrapolação é aquilo que está fora, ou seja, presta atenção. É aquilo que eu posso dizer assim, faz sentido. Eu vou ler aqui o item C, porque, ó, há uma abordagem negativa e uma característica injuntiva de levar alertas ao... Opa, eu li esse texto, eu pensei assim, o que é que eu faço nas redes sociais? Será que eu sou esse tipo de gente que está sendo descrita aqui? Isso pode servir como um alerta. Opa, realmente tem lado negativo na rede social. Preste atenção, a extrapolação é o que a banca faz de manobra para conduzir você ao erro. É quando você fala assim, poxa, isso aqui faz sentido. Eu concordo com essa informação. Eu lembrei da minha amiga que se acha uma blogueirinha. Eu lembrei do influencer. Eu lembrei de tais atitudes. Eu lembrei de tal coisa. Opa, a banca está confundindo de maneira proposital. O avaliador faz isso. Eu vou tentar confundir o que ele sabe sobre rede social, que a gente chama de repertório ou conhecimento de mundo, com o que o texto apresentou. E o texto não apresentou isso, não trouxe um caráter injuntivo, não ressaltou somente o aspecto negativo. Então, o que é isso aqui, pessoal? É uma extrapolação. Isso aqui não derruba não, isso aqui dá rasteira.
Você tem certeza que você acertou. Quando você comenta com um colega, você vê o gabarito texto oficial, assim, não pode ser. Não pode, porque eu tive certeza que era isso que o texto dizia. Muito cuidado com o que você sabe sobre o tema e o que de fato o texto te apresentou. Não pode ser. Então, o item C, gabarito opção B. Aí lá no item D tem assim, ó. Viver nas redes sociais é encarar a possibilidade de evolução. Ao se deparar com a corrida por curtidas, eu olho aquilo ali e digo, não preciso disso. Eu evoluí como internauta, como usuário da internet e tal. Não, não é sobre isso. Não posso confundir o que eu penso com o que o texto diz, não posso confrontar. Quem já foi meu aluno sabe que eu digo isso na hora que a gente está interpretando. A minha opinião sobre o tema eu guardo onde? Na hora da prova, no bolso. Não interessa se eu sei sobre o tema, se eu conheço o tema, se eu concordo com o que o texto falou. A minha opinião, ela não tem esse valor na hora de chegar ao item. Eu guardo a minha opinião no bolso. Terceira questão, vamos falar de sintaxe agora. O mundo é bem diferente. O mundo é... Tirar isso aqui. Tá entendendo, né? Fica quem quer, então vamos lá. O mundo é bem diferente. Isso aqui você não pode esquecer nunca, né? Na hora de resolver as suas questões. FESPAC, ficar, estar, podem dizer. Ser, sabe mais não? Parecer, permanecer, andar. Que é isso que esse pessoal está dizendo, não estou sabendo de nada. Isso aqui são verbos de ligação. Ou a banca pode usar só uma outra nomenclatura. Eu sempre vou dizer todas que eu souber de nomenclatura, para você não esquecer na hora da prova. O verbo de ligação, ele pode ser chamado também de verbo não nocional. Por que, Emília, não nocional? Porque esses verbos aqui, eles ligam o sujeito a um estado ou característica. Ou seja, eles ligam o sujeito ou o objeto ao seu predicativo. Eu posso dizer assim, ó, presta atenção, olha lá para a questão. O mundo é bem diferente, o mundo ficou diferente, o mundo está diferente, o mundo é diferente, o mundo parece, permanece, anda, continua diferente. O que é tudo isso aí? Verbo de ligação. FESPAC, verbo de ligação mnemônico para você acompanhar na hora da prova. O que é que a banca vai dizer? A banca vai brincar com isso aqui. O mundo é o quê? Presta atenção. O verbo de ligação, ele não pede um complemento. É diferente de um verbo transitivo direto, de um verbo transitivo indireto ou de um verbo bitransitivo. Diga assim, eu gosto. Não, vamos dizer eu gosto não. Diga assim, eu preciso de português, né? Quem gosta sou eu. Eu preciso de português. Eu ministrei, arriego, português. Eu ministrei, vou já apagar a outra para você entender. Ministrei português. A turma Fênix, né? Presta atenção aqui para não confundir. Só poder você lembrar o que é isso aqui, tá bom? Eu digo assim, ó. Eu preciso, quem precisa, precisa de, né? Verbo transitivo indireto. Eu ministrei, quem ministrou, ministrou algo. Dentro desse contexto aqui é apenas um objeto direto, aqui é um objeto indireto. Eu ministrei português a alguém. Então, aqui eu tenho um objeto direto, aqui eu tenho um objeto indireto. Ministrei aqui é VTD, mas ministrei nesse contexto é VTDI ou verbo bitransitivo. Aqui tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim. Emília, eu tenho dúvida quando é transitivo direto e indireto. Uma falácia que se diz muito no português é que o verbo transitivo direto, ele não tem preposição. Vocês já ouviram isso, não já? O verbo transitivo direto, ele não tem preposição obrigatória. Porque tem um negocinho chamado, e eu já vi a banca cobrar, a banca de vocês cobrar em provas anteriores, o objeto direto
preposicionado. Já viram isso? Sim ou não? Aí o candidato olha a preposição, isso aqui não é objeto direto. Por quê? Porque ela só vai mudar uma relação semântica. Ela não prejudica a correção gramatical. Eu quero que você lembre que um verbo transitivo direto, um VTD, ele não tem preposição obrigatória. Não tem preposição, aí você anota preposição obrigatória. Obrigatória. Então, se eu disser assim, só um exemplo, né? Se eu disser quem come, come algo, né? Se eu disser comi do bolo, comi bolo, comi o bolo. Se eu disser que eu comi do bolo ou bebi do vinho, eu comi do bolo, eu comi parte. Pode ser uma fatia, duas, eu comi uma parte. Se eu comi bolo, eu comi qualquer bolo. Qualquer bolo. Não especifiquei, qualquer bolo. Se é que eu comi o bolo, esse artigo definido aqui, eu comi o bolo todo, inteiro. Mas se eu digo que eu preciso de português, olha o bizu aqui, você retira. Se eu retiro essa preposição, isso aqui nós não podemos falar assim não. Meu filho pode 4 anos aprendendo e tal, pode. Preciso português. Mamãe, preciso leite, preciso suco. Pode, tá aprendendo, ele pode. 4 anos pode. Nós aqui não. Preciso de. Essa preposição aqui é obrigatória ou não? Sim. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Se eu digo comi do bolo, eu comi bolo. Eu posso retirar a preposição aqui? Por que eu posso? Porque ela não é obrigatória. Então, aqui eu tenho um objeto direto preposicionado. Tudo bem, pessoal? Não confunda com objeto direto pleonástico. Já viram? Sim ou não? O que é um pleonasmo? Um pleonasmo. Uma repetição. Eu cheguei e falei assim, cadê os meninos do Quixadá? Estão estudando, estão passeando, né? Eu digo, cadê os meninos do Quixadá? Cadê os meninos? Cadê alguém, né? Eu não os vi, né? Vi ele, vi ela não, gente. Vi ela é um negocinho estreito. Eu não os vi. Colocação pronominal não. Uso obrigatório aqui, né, do pronome, ele atrai, né, hierarquia, assunto para outras questões. Quando eu digo eu não os vi, esse os aqui está retomando, fala um negócio assim, os meninos, né, está retomando. O que é isso? Quem vê, vê alguém. Isso aqui, meu povo, quando retoma, repete um elemento, é objeto direto pleonástico. Nunca mais esqueça, tá bom? Pleonástico porque é uma repetição. Vale a pena ficar até o final da aula. Ainda tem aula depois da minha, viu? Tá. 2 ou 3. A rocha para vocês. Presta atenção. Quando eu posso... Qual é a dica para você sair daqui sabendo nunca mais arresta esse tipo de questão sobre transitividade ou falar de predicativo sujeito, que é a resposta da questão. Eu quero saber se a preposição é obrigatória. Eu faço o quê? Eu retiro. Se eu retirei e não causou nenhum transtorno, incorreção gramatical, é porque ela não é obrigatória. Mas nesse caso aqui não, teve um truncamento, a gente chama isso de truncamento, que é uma questão técnica, né? Que é obrigatório. Só isso precisa saber. FESPAC, pode falar. No caso aqui, essa parte aqui é necessária, ela é o quê? É uma preposição essencial, né? Porque é um objeto indireto, porque esse verbo transitivo indireto, ele exige a preposição, beleza? Quando eu digo assim, ó, o mundo é do verbo ser, que é um verbo anômalo de ligação, tudo bem? Ele é anômalo porque ele não preserva o seu radical. Eu digo assim, ó, eu estudei, ele estudou, nós estudamos, estude, estude, estude. É o radical da palavra que é a raiz. Quando eu digo assim, eu sou, tu é, ele é, nós somos. Isso aqui já não preservou a raiz, é um verbo de ligação e um verbo anômalo, tá certo? Um verbo anômalo. Nesse caso aqui, o mundo é bem diferente. Se eu tenho um verbo de ligação mais uma característica,
Aqui é um predicativo do sujeito. O gabarito da questão de número 3 é o gabarito, a opção D. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Sim ou não? Questão de número 4. Vamos lá. De acordo com o significado. A banca adora fazer isso aqui. De acordo com o significado atribuído. Pessoal, o significado, você circula a palavra aí, anote, por favor. O significado, anote o número, né? A banca pode dizer assim, semântica. É a mesma coisa. Semântica, significado, signo. Signo, significante, significado, semântica. A banca, quando ela não pode ir além, ela inventa. Então, sei lá, a banca vai dizer significante, signo linguístico, semântica, é o sentido que ela quer saber, tudo bem? E aí eu digo assim, ó, de acordo com o significado atribuído ao vocábulo em destaque, no contexto, que é na situação em que foi empregado, assinale a alternativa que apresenta, a banca adora fazer isso, incorreção. Quem deixou em caixa alta aí foi a professora Emília, em correção. Tá em caixa alta para vocês? Mas a banca não deixa em caixa alta não, foi eu que deixei destacado, tudo bem? Uma incorreção para tal correspondência. Eu preciso ler todas as sentenças, basta eu ler o que está destacado. Vamos lá. Diferente, distinto é igual? Sim, eu estou buscando o que é igual? Aquilo que não corresponde. Tipo e espécie, corresponde? Solteiro e carente, corresponde? Carente, solteiro? Não, calma. Nem todo mundo que é carente necessariamente é solteiro. Tem gente que é casada e é carente. Sim ou não? Tem gente que é solteiro e é bem resolvido. Olha aí a pegadinha para vocês, né, meu povo? Tem gente que quer anular essa questão. Ser solteiro não significa ser carente. Nem o contrário, não significa, tá certo? Significa ser autossuficiente, significa se resguardar às vezes, né? Significa várias coisas. Então, essa questão 4, sem emoção nenhuma, é o item C. Sem emoção nenhuma. Aí excluir, deletar, sinônimo, né? Estrangeirismo, inclusive. Questão de número 5. No trecho, tem like. Olha o que é que está entre vírgulas aí. Podia ser vírgula, anote aí, podia ser vírgula, travessão ou parêntese, beleza? Porque quando digo assim, ó, tem like, vírgula, a tal curtida, vírgula. Essas vírgulas servem para isolar um elemento explicativo. Esse termo, ele é acessório da oração. O que é que isso significa? Eu poderia retirá-lo e não traria nenhum prejuízo gramatical. Eu posso dizer assim, ó, tem like, ok? Então assim, tem like a tal curtida. O que está entre vírgulas aí, as vírgulas servem para isolar o quê, pessoal? Separar um aposto. Nunca confunda aposto com vocativo. O que é vocativo? Chamamento. Muito bem. Então eu digo assim, e o vocativo nem é essencial, nem integrante, né? Ele é um termo independente da oração. O vocativo é assim, ei rapaz, olha ali se tem água para mim, por favor. É verdade. Tu pode olhar lá se tem água para mim? Tu, por favor. Água. Ai, tu pede sua água para mim, por favor? Então eu digo assim, ei rapaz. Eu digo assim, obrigada moço, obrigada moço. Independente da posição que esteja, o vocativo ele deve ser isolado, tá bom, pessoal? Demarcado por vírgula. Nesse caso aí, a gente tem um aposto. E porque eu não vou deixar de dizer isso, anote, por favor, quais são os termos acessórios da oração, para você fazer um esqueminha e resolver sintaxe e a parte de morfossintaxe, que é muito importante. Então, vamos lá. Vou falar assim, ó, o esqueminha, ele é simples, é 2, 3, 3. 2, 3, 3, pra você não errar, tá certo? E tem o termo independente, que é o vocativo. Vocativo é um termo independente da oração, tá certo? Então tem 2, 3, 3, né? Eu tenho 2 termos essenciais, um é o sujeito, o outro é o predicado. Eu tenho 3 termos integrantes da oração. Quais são eles, né? Eu tenho complemento verbal. Complemento verbal são os famosos objeto direto e objeto
indireto. Se eu tenho complemento verbal na transitividade verbal, por isso que é importante você ver morfologia. Eu também tenho complemento nominal. Aí tem um outro elemento, tem questão sobre isso, eu vou explicar, o agente da passiva. Estou colocando assim de maneira sintetizada, mas se você tiver dúvida sobre alguma nomenclatura aqui, sobre alguma sigla, pode perguntar. Ó. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, beleza? Quais são os 3 acessórios? A dica é, todos os 3 começam com A. Isso, adjunto, adnominal, adjunto, adverbial e o que nós acabamos de resolver, aposto. Só colocar o nome para vocês não esquecerem. Isso aqui, pessoal, é um beabá, tá certo? Aqui eu tenho termos essenciais da oração, termos integrantes da oração e termos acessórios. Acessório começa com A, ó, os 3 começam com A. Tudo bem até aqui? Isso aqui pra você lembrar. Peguei lá o esqueminha, eu vou estudar. Eu já sei tudo isso aqui, né? Dê uma atenção especial às vozes verbais. Vem aqui para entender a gente da passiva e estudar vozes verbais. O que é voz ativa, passiva e voz reflexiva. E o que é verbo pronominal. Confunde muita gente. Tipo assim, queixaram-se da demora da aula, né? Arrepender-se, queixar-se são verbos essencialmente pronominais que podem cair na prova para confundir vocês sobre 2 elementos básicos. Sobre pronome apassivador e o famoso também índice de indeterminação do sujeito. Para falar de uma questão sobre isso, eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, na questão de número 5, o gabarito ficou separar aposto. Tudo bem? Separar aposto é o gabarito, opção C, né? Termo de enumeração? Não. Geralmente a banca fala assim, termos de mesma função sintática? Não. Destacar adjunto adverbial deslocado? Não. Isolar vocativo? Não. Vocativo é um chamamento, tá bom? Agora, eu vou ler com você esse texto, tá certo? Eu vou ler, porque é importante. Aí eu vou lá para o título, que eu falei que o título ele antecipa essa informação. Olha aqui, ó. Operação da Polícia Civil do Ceará apreende até moeda coreana. Esse título aqui, ele já me deu informações que são fundamentais para entender esse texto. E esse título parece qual tipo de texto? Uma notícia. Como é que eu tenho certeza? Eu vou lá na fonte ou na referência. A fonte ou a referência da notícia. Que nesse caso aí, no site, tá dizendo já, olha aí como tá dizendo, às vezes a banca pergunta qual é o texto. E o site já diz a referência. Olha aqui, ó, opovo.com.br/notícias. Estão vendo aí, pessoal, na referência, na fonte lá embaixo? Ah, não tem pra vocês não? Tô passada. Ah, não tá não. Vale, como é que ficou desse jeito? Não tem, Emília, mas até pelo próprio título, operação. Pronto, faltou aí, mas tá dizendo, não tá na outra página, não? Tá não, né? No meu tá. Então, tá dizendo que na referência, eu acabei de ler para vocês a referência, tem dizendo opovo.com.br/notícia. Geralmente, se for uma notícia, uma reportagem, obrigada, viu? Se for um artigo, geralmente aparece na referência. Então, vamos lá. Com isso, eu já dei uma resposta. Não dei, não? Dei. A notícia, eu já sei que o texto é a notícia, sim ou não? Sim. Essa notícia foi acessada no dia 7 de julho de 2021, tá bom? É do ano passado. Após a leitura do texto, nós não lemos o texto, não interessa agora, porque eu vou dizer um detalhe importante para vocês, ó. É possível classificá-lo como, eu sei que é uma notícia. Eu disse para vocês da referência. Tinha certeza que estava aí a referência para vocês. Não tá. Ok, eu já disse que é uma notícia na referência. Para que serve uma notícia? Não é as notícias do rádio ser escudo, o pessoal brigando por política, não. Certo? Que lá no Quixadá,
Eu vou sair de carro só para me deslocar para o trabalho, eu já fico no rádio. É só briga. Não tem notícia, só é política. Politicagem, aquela politicagem. Não é essa, não. Qual é o fundamento de uma notícia? Informar. Quando eu informo alguém, eu me posiciono? Não. É para ser o quê? É para ter uma imparcialidade. Embora eu saiba que não existe totalmente, existem veículos aí brigando todo dia por conta de desinformação, mas se é uma notícia e tem que ser imparcial, é só para informar, eu estou respondendo para você o seguinte: toda vez que você observar um texto, você pergunta assim para ele, ó, qual é exatamente o propósito comunicativo? Eu estou lendo esse texto aqui, serve para quê? Eu estou lendo o edital do meu concurso, o edital da minha prova da minha vida. Estou lendo lá o edital, serve para quê? Orientar, instruir. O edital serve para isso, ele descreve. Estou lendo uma notícia. Para que serve a notícia? Vocês me disseram para informar, para ser imparcial. Eu nem li com vocês o texto. O gabarito já é a opção da questão 6? Se é uma notícia para informar, esse texto é injuntivo, narrativo, argumentativo ou expositivo? Notícia repassa fatos e informações. É um texto de tipologia, o que é tipologia textual? O elemento que caracteriza, tá certo, o texto. Esse texto é a notícia é gênero, é o texto pronto. E a tipologia predominante nesse texto é a expositiva. O gabarito da questão de número 6, o gabarito é a opção D. Tudo bem, pessoal? Opção D. Alguma dúvida nessa questão? Pode perguntar. Narrativa. A senhora pode explicar como vai ser narrativo? Quando tiver um fato sendo contado, mas eu vou te dar um outro exemplo que é melhor. Quando é que o texto vai ser... Posso apagar isso aqui? Senhora. Quando é que o texto vai ser narrativo? Eu vou te dar um mnemônico que eu não queria dizer mais ele não, mas não deu certo sexta-feira, eu vou dizer ele até o final, depois eu vou criar outro. O mnemônico é do penta, certo? Do penta. Por 4 anos é esse aqui, ó, presta atenção. O penta o texto narrativo, ele tem personagem, ele está perguntando como é que caracteriza uma narração, beleza, pessoal? Narração, texto narrativo, ele tem personagem, ele tem enredo, vou colocar aqui maiúsculo. Ele tem narrador, ele tem um tempo que pode ser cronológico ou psicológico. Já viu aqueles filmes ou séries ou livros que a cena do início, na verdade, era do fim, do desfecho? É um tempo cronológico, aliás, psicológico. A paixão segundo GH que eu disse, da barata, é um tempo totalmente psicológico. O que é um tempo cronológico? Ele tem começo, meio e fim, é linear, tudo bem? Aí eu digo assim, e esse A aqui é o quê, professora? É do acontecimento. Toda narrativa tem personagem, enredo, narrador, ele pode ser observador, tipo assim, aconteceu, percebeu, notou, ela viu. Narrador, personagem, percebi, senti, notei, vi, entendeu? A primeira pessoa aparece lá no narrador personagem, porque ele participa dos fatos narrados. Um outro detalhe importante, o tempo, ele pode ser cronológico, começo, meio e fim linear, ou ele pode ser psicológico. Tem filme que você assiste que não dá para você entender que horas acontece aquilo, se passaram meses, se passaram anos, se foi em um dia. Não dá para você ter essa dimensão, é um tempo psicológico. E há outros filmes que são lineares, ele tem começo, meio e fim, cronológico. E o acontecimento, tudo vai girar em torno de um acontecimento. Narração é isso, beleza? Agora, eu vou ter que ler as assertivas que tem aqui, ó. Analise as afirmativas a seguir. Em A1, né? A banca faz muito isso. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O dinheiro foi encontrado na residência de um dos alvos da Operação Rasta, que é o nome da operação da Polícia Civil. A presença de voz passiva analítica, sim ou não? Quando eu digo assim, o dinheiro foi encontrado. Quando eu digo assim, ó, foi encontrado.
O que é que eu tenho aqui? Exatamente, eu tenho um elemento que sofreu ação, que vai ser o sujeito passivo, e aqui eu tenho o verbo ser, encontrar, infinitivo, encontrando, gerúndio, encontrado é o quê? Particípio. Que tipo de voz é essa? Voz passiva analítica. Beleza? Se eu disser assim, ó, encontrou-se dinheiro. Presta atenção. Eu tenho o verbo mais o pronome apassivador se. Aqui eu tenho o quê? Voz passiva sintética ou pronominal. Que a banca pode chamar voz passiva pronominal, voz passiva sintética, é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Se eu disser assim, ó, presta atenção. Tô indo muito rápido não, né, meu povo? Povo doido que eu termine logo as 20 questões. Diga assim, ó. Vive-se bem em Quixeramobim. Tudo bem? Disser assim, ó. Vive-se bem, ou então precisa-se de policiais qualificados na segurança pública. Vou dizer tudo isso aqui não, mas é isso. Vive-se bem em Quixeramobim, precisa-se de policiais qualificados na segurança pública cearense. Quando eu digo vive-se bem, por favor, a base disso aqui, para você não errar, em nome de Cristo, é você lembrar que tipo de verbo é esse. Quando eu falo, tem gente que pensa que é para eu desanimar. O pessoal que é aula de português quer aprender crase. Como se a prova todinha fosse sobre crase. Não é sobre crase a prova. E quando for, esse é um caso especial. Presta atenção. Quando eu digo encontrou, isso aqui é para nunca mais você errar. Eu tenho fé que meus alunos lembram disso aqui. Quem encontra, encontra algo. Apenas, somente. Por favor, somente. Eu digo assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Você nunca mais errar esse tipo de questão. Quando eu digo assim, ó, a Polícia Civil encontrou dinheiro na operação. Quem é que encontrou dinheiro? A Polícia Civil. Quem encontra, em nome de Jesus, encontra o quê? Dinheiro, encontra algo, objeto direto. Aí eu vou colocar aqui para você anotar e não esquecer. Somente objeto direto na voz ativa, presta atenção, somente objeto direto na voz ativa, presta atenção. Quem encontrou o dinheiro para a Polícia Civil? Essa voz aqui é uma voz ativa, porque o sujeito está o quê? Praticando a ação, ok? Somente quem é objeto direto na voz ativa pode ser o quê? Pode ser o quê? Sujeito passivo. Somente. Vou provar aqui. Quando eu digo que a Polícia Civil encontrou o dinheiro, eu posso dizer o dinheiro foi encontrado. Entendeu? Quem é que foi encontrado pela Polícia Civil? Que aí seria já... O dinheiro foi encontrado pela Polícia Civil. Pela Polícia Civil aqui é o agente da passiva. Muito bem. O dinheiro foi encontrado, opa, sofreu a ação. Esse sujeito aqui é o quê? Sujeito passivo ou paciente. A banca pode chamar. O que é? Quem sofre a ação ou é passivo ou é paciente. A banca pode chamar duas coisas. Ou sujeito paciente, sujeito passivo. Mas eu quero lembrar, o bizu é esse. O bizu é esse. Somente quem é objeto direto na voz ativa, olha aqui. Somente quem é objeto. Eu digo assim, ó, a Polícia Civil encontrou o dinheiro. A Polícia Civil não é o sujeito aqui? Aqui eu não tenho a voz ativa, porque o sujeito executou a ação, praticou a ação. Aqui o objeto direto não está na voz ativa? Sim ou não? Somente o objeto direto que está na voz ativa, ele pode ser o quê? O sujeito passivo, somente. Porque eu só tenho
voz passiva e o pronome apassivador quando o verbo for transitivo direto ou bitransitivo. Por quê? Porque esses dois é que tem objeto direto. Somente o objeto direto é que pode ser apassivado. Entenderam, pessoal? Sim ou não? E aqui vai ser o quê? Vive-se bem em Quixadá. Por quê? Porque a base é isso, ó. Quem vive, vive. Vive, cresce, nasce, morre, passa. Verbo intransitivo. Se esse verbo aqui é intransitivo, por que você vai dizer que isso aqui é passivador? Não. Eu pego esse se, eu arrasto para cá. Qual é o bizu? Eu digo assim, ó. Alguém. Por que eu digo alguém? Porque alguém é um pronome alguém, ninguém, qualquer um que você quiser. Tudo bem? Alguém, ninguém, eu digo alguém. Alguém vive bem em Quixadá. Quem é esse alguém? Eu sei lá. Alguém vive bem em Quixeramobim. Eu sei quem é esse alguém? Não sei. É um pronome indefinido. Esse se, tá falando do quê? Esse aqui não. Não, esse aqui basta você perceber que ele está vinculado a qualquer outro verbo que não seja transitivo direto ou indireto. Qualquer outro. E você diz assim, ó. Alguém vive bem em Quixadá. Índice de indeterminação do sujeito. Sempre estará, isso aqui é um detalhe, sempre estará na terceira pessoa do singular. Pronome apassivador com o verbo concorda, porque a regra é essa, o verbo deverá concordar com o seu sujeito. Agora, índice de indeterminação, não. Eu não posso dizer vivem-se bem em Quixeramobim. Entenderam, pessoal? Só posso dizer vive-se, ok? Eu digo assim, ó. Precisa-se de policiais. Opa, verbo, quem precisa, precisa de. Alguém precisa. Eu sei quem é esse alguém? Não. Então, nesse caso aqui, ó, qual é a base? Um verbo transitivo indireto. Tem objeto direto? Não tem. Não pode ser sujeito passivo. Não pode ser pronome apassivador. Não pode ser de jeito nenhum. Entenderam? Sim ou não? Na primeira tem assim, ó. Foi encontrado, voz passiva, analítica, ok. 2, o grupo movimentou. Movimentou, tá grifado para vocês aí? Movimentou é uma ação executada sim ou não? Realizada sim ou não? Eu posso dizer que movimentou, o verbo destacado está flexionado no pretérito imperfeito? Movimentou é algo realizado. Como é que seria imperfeito? Movimentava. É movimentou. Então, nesse caso aqui já é falso, né? Se eu já sei que a 1, né? Agora eu sei que a 2 é falso. Aí eu já posso eliminar a B. Eu posso eliminar a C aqui. Eu vou ficar entre a opção A e a opção D. Porque eu vou analisar agora a 3 se é verdadeiro ou falso. A terceira. Encontraram aí? A polícia encontrou ainda vários carros pertencentes a outras empresas. A reescritura a seguir preservaria a correção gramatical a saber. Vamos lá. Eu tenho a polícia encontrou ainda vários carros pertencentes a outras empresas. Não estou perguntando nem sobre sentido aqui, é só correção gramatical. A polícia localizou, encontrou, localizou, tudo certo. Ainda vários carros, diversos carros pertencentes a outras empresas, pertencentes às empresas. Tudo certo, né? Então eu tenho aqui a opção, o gabarito ficou a opção D. Presta atenção, que eu não perguntei nada de sentido, perguntei só correção gramatical. Tudo bem? Questão de número 8. Considerando o excerto. Professor Emílio, o que é excerto? Fragmento. Tudo bem? É um fragmento, é um trecho. Não confunda com exceto, não, em nome de Cristo. Tem aluno que disse, meu Deus, no último concurso de agente penitenciário, um aluno falou assim, professora, toda vida que eu via, entendia o conteúdo assim, exceto. É isso, exceto. Tipo assim, fora, exceto. Não é exceto, é excerto. É fragmento, é trecho, tá bom? Não é exceto de exceção, não. Tá certo, pessoal? Então tem assim, ó. Isso acontece lá no Quixadá. Aqui em Quixadá não acontece isso aqui, não, né?
Acontece não, né, no Tirambim isso aqui? Só lá no Quixadá, né, meu povo? Então vamos lá. Considerando o trecho a seguir, eles pintaram um pedaço do muro de uma casa e colocaram o nome da empresa. Assinale a opção inadequada. Não precisa nem ler o texto, sabe que isso aqui são os meliantes, né? Não é a polícia, que é a ação dos meliantes. Eles pintaram um pedaço e colocaram. Eles exercem função sintática. Qual é a opção que eu vou marcar aqui? É a inadequada. Estão vendo aí que a inadequada, a tendência da banca é pedir sempre a inadequada, a incorreta, a incorreção, tá certo? Então, digo assim, eles exercem função sintática de sujeito simples, ok? Um pedaço do muro de uma casa funciona como complemento do verbo anteposto? Opa, quem pintou, pintou o complemento verbal, sim. Aí na C, os dois verbos têm como referente sujeitos distintos? Não, porque são eles. O gabarito aí ficou então na questão de número 8, a opção C. Na opção D, o nome da empresa funciona como termo integrante da oração? Sim, colocaram o quê? O nome da empresa, objeto direto. Tudo bem? Que é um termo integrante da oração. A banca faz isso também. Em vez de dizer assim, funciona como objeto direto, aí coloca assim, funciona como termo integrante. Aí eu digo, tenho que lembrar, o que é termo integrante? Pode ser complemento verbal, objeto direto, objeto indireto. Pode ser complemento nominal e pode ser o quê? Agenda passiva. A banca não precisa te dizer qual é a função sintática em específico. Você tem que saber quais são as funções de termo integrante. Questão de número 8, gabarito C. Questão de número 9 agora. Posso ir, pessoal, para 9? O uso da crase em, vamos lá, de acordo com o delegado. Eu estou querendo saber aqui a justificativa para o emprego da crase. O emprego da crase está aqui adequado. A gente vai ver, ó. De acordo com o delegado Marcelo Veiga, titular da Delegacia de Combate à Corrupção, né? É isso que vai estar em questão aqui, que a gente vai resolver agora. Presta atenção. Delegacia de Combate à Corrupção. Eu vou trocar corrupção, que é um termo feminino, por um termo masculino. Vamos colocar no lugar de corrupção um termo ao crime, ao furto. Se eu troquei feminino por masculino, fez ao, é porque a crase haverá. Perfeito, pessoal? Sim ou não? Fez ao, haverá crase. Mas eu quero saber o porquê dessa crase. Aqui eu tenho o termo combate. Você pode se confundir porque ele é um homônimo perfeito. O que é um homônimo? Ele é idêntico, tanto na escrita, pode ser na escrita ou na pronúncia, né? Mas nesse caso ele é um homônimo perfeito porque é tanto na escrita como na pronúncia. Diga assim, ó, a polícia militar combate o crime. Esse combate aqui é verbo. Tudo bem, pessoal? Aqui, esse combate aqui é verbo. Então, combate o crime aqui é objeto direto. Tudo bem até aqui? Mas quando eu digo assim, delegacia especializada, cadê? De combate à corrupção, esse combate aqui é um substantivo abstrato. Se é um substantivo abstrato, o que acontece aqui não é objeto indireto, porque tem preposição e crase, não é isso. É o quê? Regida pelo nome. Isso aqui é um complemento nominal. Quem é que exige complemento nominal? Substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Se é um complemento nominal, houve uma relação de regência, que a gente chama de exigência. Então, nesse caso aqui, a gente tem o gabarito opção B. A crase foi resultado de uma regência nominal. Questão de número 9, o gabarito opção B. Questão de número 10. Acerca dos aspectos coesivos em a ação investiga. É muito boa essa questão. Não é porque eu fiz não, mas ela é boa. Em a ação investiga um grupo que reúne pessoas de uma mesma família
que realizaram fraudes em licitações em várias prefeituras no estado. Nesse caso aqui, o termo destacado que, eu tenho que saber logo, né? Ele é um pronome relativo, mas o que vai confundir o candidato é o seu referente. Refere-se a pessoas, ação, grupo ou família. Tem só um caminho aí que vai fazer você acertar se você perceber um detalhe importante. É porque o verbo em seguida está no plural, então ele vai contar com muito substantivo e esteja no plural. O que é que vocês acham disso? Se eu não observar que o verbo tem realizaram, como ela falou, eu vou ter dúvida se é família, porque está mais perto, grupo, ela vai passar, tá afiadíssima. Eu digo assim, vai passar. Eu digo assim, ó, pessoas, o gabarito é a opção A. Por que é pessoas, professora? E não é grupo, não é família e não é ação? Porque a regra, essa questão aqui eu estou cobrando o referencial, mas na verdade eu quero saber se você entende de concordância verbal. Porque a regra diz o seguinte, o verbo deverá concordar com o sujeito. Se eu dissesse aqui, ó, realizou, a questão estaria anulada. Por que estaria anulada? Porque eu posso dizer que a família realizou ou que o grupo realizou. Um exemplo, entendeu? Qualquer elemento no singular realizou. Mas nesse caso aqui, as pessoas as quais, olha o pronome relativo, as pessoas as quais realizaram fraudes. O gabarito aqui, meu povo, é a opção A. Tá certo? Sim ou não? Sim ou não? A dica do pronome relativo, o qual, a qual e as variantes de plural. Tudo bem? Próxima questão é um texto que é um poema, né? Que eu trouxe bem curtinho. Mas dá um nó no juiz você resolvendo sozinho. Assim tá bom que eu tô resolvendo com vocês, tudo certo. Mas quando você resolver sozinho a besteirinha desse poeminha aqui, bem pequenininho, você pode se perder. Olha aqui, ó. Poeminho do contra. O nome dele já diz isso, né? Como assim um poema do contra? E um poema pequenininho? Poeminho do contra. É do Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, lembra do que eu falei em sentido figurado, né? Eles passarão, eu, passarinho. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Que hora é essa? Nós vamos interpretar poema agora. Ó, passarão, passarinho, presta atenção. A primeira sacada que você tem que ter é que o poeta, ele faz um jogo de palavras. Estou dando um gabarito da questão já, né? O poeta faz um jogo de palavras. Com o verbo passar, você percebeu isso? Sim ou não? Com o verbo passar, eu tenho o verbo passar e eu tenho a palavra pássaro. E o verbo passar no futuro, que ele diz que é passarão, no futuro do presente. No futuro do presente, né? E eu tenho passarão como substantivo pássaro no aumentativo. Sim ou não? Sem vergonha de dizer isso. Alguém só percebeu isso agora? Sim, né? Alguns perceberam isso agora, só agora. A questão do trocadilho do verbo passar. Eles passarão no futuro. E a questão do trocadilho com a palavra pássaro. Passarão como um pássaro gigante. E passarinho, ok? É isso que o poeta quer fazer, esse trocadilho para esse efeito, né? Porque ele é um artista de trabalhar com as palavras e nós não temos que entender de maneira tão racional. Estou perguntando para poder seguir nesse mote. Após a leitura do poema, é possível concluir que... Ah, agora sim, Emílio, eu já sei. É possível concluir que há um jogo de palavras que colabora para os efeitos sentidos, sim ou não?
Opção A. Opção A. Há um jogo de palavras. Quais são as palavras? Quais são as palavras? O verbo passar e a palavra pássaro. O uso do aumentativo passarão faz menção ao eu lírico. O que é o eu lírico? Diferente do texto em prosa, o eu lírico é a voz que fala no poema. No texto em prosa a gente não tem o narrador? O narrador? No texto, no caso do poema, a gente tem o eu lírico, que é a voz que fala no poema. Depois C, o título do poema sugere a inércia. O que é a inércia? Está paralisado, estático, acomodado. Do eu lírico em relação aos desafios, ele está numa inércia, parado, acomodado? Não. O uso de passarão e passarinho se restringe à categoria do verbo passar. Se eu não tiver percebido o trocadilho, eu vou marcar essa opção D. Mas a opção aí, o gabarito é A. Na 12, entenderam, né, pessoal? Na 12 eu tenho assim, ó. Pode falar. Qual? A alternativa A, no caso. Há um jogo de palavras que colabora para os efeitos de sentido, que você entendeu o quê? Que ele faz um trocadilho do verbo no futuro do presente e do substantivo no aumentativo de pássaro. Tá certo? É isso, esse jogo de palavras é o trocadilho que ele tem como função de causar esse efeito no leitor. Por isso que eu terminei de ler, eu perguntei assim, ó. Quem entendeu que ele fez aqui um jogo de palavras? Ah, entendeu só agora? Alguns disseram só agora, né? Por quê? Porque se você não perceber isso, que o poeta quis trazer esse jogo para trazer esse efeito de sentido, você não vai acertar essa questão, não vai nem entender o propósito comunicativo desse texto. Na 12 tem assim, ó, pela análise morfossintática. Emílio, o que é morfossintaxe? Morfo é morfologia, é estrutura. E sintaxe é função. Então, essa questão que traz morfossintaxe, ela quer que você entenda quais são as 10 categorias e quais as funções que desempenham. Quais são as funções de termos essenciais, integrantes ou acessórios que eu já expliquei anteriormente, né? Então, vamos lá. Eu digo assim, ó, presta atenção. Uma inadequação. Opção A. Do contra é uma locução com valor de adjunto adnominal? Eu digo assim, ó, o que é um adjunto adnominal? É qualquer termo, primeiro que ele é acessório, que vem junto ao nome com a função adjetiva, de especificar, inclusive de trazer a ideia de posse. Se eu disser assim, a arma do policial é uma locução adjetiva, está explicando de quem é, a quem pertence. Então é adjunto adnominal. Poderia ser o livro da professora, um exemplo. Agora, o poeminho do contra não é um poeminho favorável. Ele é do contra, ou seja, eu estou caracterizando. Poema aí não é substantivo, então se vem junto ao nome para especificar, o que é um adjunto adnominal? É aquele elemento que vem junto. Por que adnominal? Porque ele serve para especificar o nome, o substantivo. Nesse caso aqui, é um adjunto adnominal. Eu quero buscar a inadequação. Quem modifica, geralmente, é o adjunto adverbial. Mas o adnominal, ele serve para trazer uma informação a mais, tudo bem? De característica. Na opção B, tem assim, ó. O uso do aumentativo passarão faz menção ao A, B. Meu caminho cumpre função de complemento nominal. Eu tenho aqui, ó. Atravancando o meu caminho. Meu caminho aí, atravancando é o mesmo que atrapalhando. Atrapalhando, certo? Atrapalhando? Atravancando a minha aula, tipo assim, atravancando a minha aula, atrapalhando, entendeu? Então, quem atravanca algo. Nesse caso aqui, meu caminho cumpre função de complemento verbal, sim ou não? Sim, porque é objeto direto, tudo bem? Complemento verbal, objeto direto, objeto indireto. Nesse caso, objeto direto. Tá certo? C. Atravancando é um verbo não nocional. Quais são os verbos que nós aprendemos hoje como não nocionais? Que eu já disse o mnemônico aqui hoje. Verbo de ligação. Qual é o mnemônico? FESPAC. Em FESPAC, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar e continuar. Tem atravancar? Tem não.
Então, não pode ser essa, o gabarito é a opção C. Por que a opção C? Porque atravancando, atrapalhando, é um verbo nocional. Tudo bem? Nocional. Na opção D, tem o uso de que corresponde a um pronome relativo. Todos esses que aí estão, todos esses, os quais estão. Então, o gabarito é a opção D. Na questão 13, tem assim, ó. Conforme os recursos, olha já, linguísticos do poema, é possível concluir que o uso de reticência, para que eu uso reticência? Para uma interrupção, para uma lacuna, para um pensamento, para uma ideia de continuidade. Nesse caso, o uso de reticência representa uma lacuna que deve ser subentendida pelo leitor? De jeito nenhum. Aqui é só mesmo uma interrupção, né? Mas não é para ser preenchido pelo leitor. Pode falar. Como é? A inadequação. Pegou? B. O recurso do ponto de exclamação confirma o prenúncio do título. Confirma sim ou não? Sim ou não? Eu digo assim, ó, eu passarinho, aí tem exclamação. O prenúncio do título. Ó, eles estão aí, atravancando, atrapalhando meu caminho. Eles passarão, eu passarinho. Eles estão fazendo de tudo, mas eu passarinho. Isso aqui com exclamação não está confirmando o que diz que o poeminha é do contra, não? Sim ou não? O gabarito é a opção B. Essa aqui é difícil de acertar. Difícil de acertar essa daqui. Porque eu nem sei se está raciocinando já nessa hora para entender o que eu perguntei na opção B. Mas eu vou só dizer que eu vim para isso. Eu passarinho com exclamação. Para que eu uso exclamação? Eu uso exclamação para afirmar, e principalmente o recurso de pontuação é para quando eu não estou presente e eu tenho que trazer um sentimento, emoção para aquilo. Qual é o meu estado de assim, eu passarinho, em toda dificuldade, bomba, pandemia, tal corra, liseira, tudo, você estudando para concurso, eu passarinho. Você está sendo acomodado ou resistência? Resistência. Aí eu tenho lá o título, poeminho do contra. Se ele resiste, o eu lírico, ele é o quê, pessoal? Do contra. A opção B está dizendo que o recurso do ponto de exclamação confirma o prenúncio do título, tá certo? E confirma